Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre diferentes tipos de conhecimento e focar bastante no conhecimento tácito, que é uma forma de conhecimento que muita gente não conhece ou que às vezes não leva em consideração na hora de lidar com times, só que ele faz toda a diferença. Eu sou o André Gomes e eu vou falar sobre isso. E antes de entrar no assunto do vídeo propriamente dito, queria falar para vocês que eu estou lançando o meu Instagram, André Gomes Ágil, e para poder marcar esse lançamento, eu estou fazendo o sorteio de 5 livros. Para você poder participar, basta você ir lá no meu perfil, me seguir e marcar 2 pessoas no post onde está rolando a promoção. Os 5 livros são esses aqui que eu estou mostrando para vocês. São super livros que falam sobre ágil, sobre Scrum, sobre filosofia Lean. Todo mundo que trabalha com ágil e com gestão de projetos ágeis deveria ler esses livros aqui. O sorteio vai acontecer no dia 1º de novembro, 10 horas da noite, e aí todo mundo que estiver seguindo as regras e estiver lá vai poder participar. Beleza? Vocês vão poder escolher, inclusive, se vocês querem receber a cópia física do livro ou se vocês estão querendo receber ele em versão digital. Isso dito, jabá feito, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento tácito. Antes de falar sobre conhecimento tácito, eu vou falar um pouquinho sobre conhecimento no geral. O conhecimento, ele pode ser armazenado em diversos lugares e diversas formas. Então, por exemplo, a gente tem muito conhecimento armazenado num livro. Quando todo mundo lê o mesmo livro, a gente pode garantir que todo mundo tem mais ou menos ali o mesmo conhecimento sobre um determinado assunto. Por mais que as interpretações variem, por mais que a história, o background de cada um influenciem como você vai usar o conhecimento, a gente parte do pressuposto que se o conhecimento está armazenado em algum lugar, esse conhecimento é formalizado e aí todo mundo que tem acesso a essa fonte de informação consegue se beneficiar, consegue usar esse conhecimento. Tem uma disciplina inteira que olha para a gestão do conhecimento, principalmente em empresas, em projetos, e é por isso que a gente acaba usando wikis, que a gente tem várias ferramentas para poder compartilhar esse conhecimento, formalizar esse conhecimento. Quem nunca aqui ouviu falar de lições aprendidas no final de um projeto, que atire a primeira pedra. A ideia, e eu não vou discutir aqui se ela é boa ou ruim, no meu ponto de vista, ela é ruim, porque quando você faz um post-mortem, né? Quando você está vendo as lições aprendidas no fim do projeto, você já perdeu o bonde, né? Você não consegue mais usar ele para aquele projeto. Mas assim, por mais que seja ruim, a gente está falando aqui que tem formas da gente armazenar o conhecimento. E aí, no meu último vídeo, e aí em algum lugar aqui ou aqui eu vou colocar o link para esse vídeo para vocês, eu falei muito sobre canais de comunicação. Então a gente consegue passar esse conhecimento formal em treinamento, que é uma via oral. A gente consegue passar ele em wikis, que é um texto, via e-mail. Tem várias formas de a gente armazenar esse conhecimento. E quanto mais fluido, ou seja, quanto mais fácil for para a gente pegar esse conhecimento e distribuir ele entre os times, é melhor. Por isso que ferramentas como o Microsoft Teams ou Slack fazem tanto sucesso. Você consegue manter o conhecimento lá armazenado, pessoas novas que entram no projeto conseguem ver ele, e as pessoas estão lá conversando, trocando informações de maneira bem rápida, de uma maneira bastante descontraída. O ponto é que tem muito conhecimento que ele não fica escrito em lugar nenhum. E esse conhecimento que é uma tradição mais oral, um conhecimento que é mais informal, a gente dá o nome de conhecimento tácito. Na nossa vida, o conhecimento tácito ele é super importante. Então tem algumas coisas que a gente nunca leu um manual, a gente nunca foi instruído formalmente sobre como fazer, mas todo mundo sabe fazer. Por exemplo, quem aqui já leu o guia atualizado sobre como tomar banho? Ninguém, né? Não faz sentido. Tomar banho é uma coisa que a gente aprende ao longo da vida, os nossos pais ensinam pra gente, e aí a gente vai desenvolvendo uma técnica e ninguém escreve isso. Da mesma forma que não tem o guia sobre como acender a luz, todo mundo sabe usar um interruptor. Da mesma forma como muitas coisas do nosso dia a dia, a gente aprende nessa tradição informal. Até dirigir, por exemplo, que tem uma escola, tem um processo para você fazer uma prova e aprender a dirigir, não é 100% formal. Por quê?
A maioria das pessoas passa a vida toda andando de carro com outras pessoas dirigindo. Então, quando você é criança, seus pais estão dirigindo, ou você está andando de ônibus, você está vendo o motorista de ônibus dirigir, você está dentro do trânsito, vivendo aquilo. Então, tem muitas regras do trânsito que não são escritas. Tanto que quando você muda de cidade ou quando você está dirigindo num lugar diferente, as pessoas se comportam de um jeito diferente que não está escrito em lugar nenhum. Um exemplo sobre isso que eu posso dar recentemente eu me mudei de São Paulo, vim aqui para Recife, e uma das coisas que eu mais senti é que aquele botão do pisca-alerta aqui em Recife é usado de um jeito diferente. As pessoas ligam o botão do pisca-alerta em muito mais situações, eles usam a seta menos e usam mais esse pisca-alerta para poder parar, para descer pessoas do carro, para poder buscar uma vaga de estacionar. Isso em São Paulo é muito mais incomum. Muitas pessoas nem param em fila dupla, nem fazem isso para as pessoas descerem. Aqui em Recife é algo que não está escrito, ninguém te diz que você tem que fazer isso, mas você observa as pessoas fazendo. Isso acontece. E aí no projeto acontece exatamente isso da mesma maneira. Então tem muita informação sobre como as pessoas trabalham, o que pode fazer, o que é tabu na empresa, o que não pode fazer, que não está escrito em lugar nenhum. E aí a gente tem que olhar para essa perspectiva tanto sob um viés positivo quanto sob um viés negativo. Do ponto de vista positivo, esse conhecimento tácito ele acelera muito a passagem de conhecimento no projeto. Então, quando o seu time está fisicamente no mesmo lugar e as pessoas estão trabalhando próximas umas às outras, você tem essa troca de informação natural e essa troca de informação natural acaba levando as pessoas a aprenderem, se ajudarem e resolverem problemas. Então, um exemplo prático, às vezes a pessoa está do seu lado, ela fala, caramba, deu pau aqui no servidor, ou deu pau a hora que eu estou compilando o código, você imediatamente já para o que você está fazendo e vê se você consegue ajudar. E aí você ensina ela, você fala para ela o que está acontecendo e você fica com esse status do projeto. Então você sabe o que a pessoa do seu lado está fazendo, você começa a entender como ela trabalha e aí esse conhecimento tácito começa a gerar regras e maneiras de trabalhar dentro do time. Então isso é super legal, isso é super positivo. E quando a gente está trabalhando com equipes distribuídas, ou seja, são equipes que não estão fisicamente no mesmo lugar, a gente sempre procura maneiras de aumentar esse conhecimento tácito, de fazer a comunicação fluir melhor entre as pessoas, justamente para que a gente consiga se beneficiar desse tipo de informação que flui livremente, de maneira informal, entre os membros de um time, entre os membros de um projeto. Inclusive, o tamanho de um time Scrum, que o Dev Team tem 9 pessoas, né? Aí a gente tem o PO e o Scrum Master, então o Scrum Team tem até 11 pessoas. Ele foi pensado para maximizar essa forma de conhecimento, de distribuição do conhecimento tácito. Se você tem mais pessoas além dessas 11 do Scrum Team, já fica muito difícil de você trocar conhecimento de uma maneira puramente informal. Então, quando a gente mantém os times desse tamanho, a gente acaba maximizando essa troca de informações. E aí a gente usa aqueles canais de comunicação que eu comentei no último vídeo para poder maximizar isso em equipes distribuídas, equipes que não estão fisicamente no mesmo lugar. Lembrando que conhecimento escrito, comunicação escrita é o pior tipo de troca de informação que a gente pode ter, porque ele não passa emoção, não está passando uma porrada de coisas que a gente passa quando a gente está vendo as pessoas aqui nesse vídeo. E aí comunicação face a face, em que a gente tem imagem e som, é sempre o melhor. Então quando a gente começa a falar de trocar conhecimento tácito, Slack é legal, um Confluence, uma Wiki é legal, mas manter as pessoas falando via vídeo, via call, é sempre o mais produtivo possível. Então esse é o lado positivo do conhecimento tácito, que a gente está trocando informações boas e essas informações ajudam a gente a entender melhor como o time funciona, quais são as regras do local, e para a gente não precisar ficar formalizando esse conhecimento, não precisar ficar escrevendo ele em lugar nenhum, ele flui muito mais rápido, a gente ganha muito mais produtividade dentro dos nossos times. Agora, tem aquele tipo de conhecimento tácito que ele é muito ruim. Então, tem algumas regras não escritas, por exemplo, que as pessoas acabam seguindo por tradição. Eu já estive em lugares, já fiz projetos em lugares em que tinha uma regra não escrita
de que ninguém podia ter barba, por exemplo. Uma empresa super tradicional, não estou aqui criticando nem falando se a cultura é certa ou errada, o ponto é, tinha essa cultura intrínseca do lugar de que ninguém poderia ter barba. E aí quando você conversava com as pessoas, não tinha isso escrito em lugar nenhum, você ia no dress code da empresa, lá não falava nada contra a barba, só que um dos fundadores da empresa tinha esse viés bastante militar, bastante tradicional, ele não usava barba e ele não gostava que as pessoas próximas a ele, ou seja, a diretoria da empresa, os VPs da empresa, usassem barba. Ele acabou criando uma cultura ao redor dele de que barba era um tabu, algo que não podia se ter na empresa. E aí, com isso foi se cascateando na empresa. Então, beleza. E o proprietário, o presidente da empresa não gostava de barba, os VPs pararam de usar barba, aí os diretores imitaram esse comportamento, eles pararam de usar barba, aí os gerentes gerais, os gerentes da empresa, toda a liderança, ninguém usava barba, e aí ninguém na empresa usava barba, e tinha essa regra não escrita de que ninguém podia usar barba. O mais interessante é que mais de 30 anos depois que esse dono da empresa já tinha se afastado, ele não era mais CIO, ele tinha até falecido, essa regra continuava vigorando na empresa. Isso acabava afastando potenciais pessoas para trabalhar na empresa, potenciais talentos, porque muita gente deixava de participar de processos seletivos ou aceitar vagas naquela empresa porque eles gostavam de usar barba, e várias outras empresas hoje permitem o uso da barba normalmente. E aí a empresa viu que ela precisou fazer uma transformação cultural para poder permitir que as pessoas usassem barba, para ela começar a atrair mais talentos para ela. E aí, esse é um exemplo interessante. Recentemente começou a acontecer essa mudança nessa empresa. E isso acontece em muitos níveis para muitas coisas. E tem muito conhecimento tácito que gera comportamentos negativos na empresa. E muitas vezes as pessoas não sabem por que elas estão fazendo aquilo, ou muitas vezes não tem uma regra formal sobre aquilo e as pessoas fazem. Então a gente, como líderes, como executivos, como os gestores de times, a gente precisa sempre prestar atenção para também ver se essas regras não escritas não estão impactando a performance, não estão afastando talentos, não estão gerando um clima que não é inclusivo para os nossos times, para a nossa empresa. Então, o conhecimento tácito ele não está escrito em lugar nenhum, ele é um conhecimento que flutua, que as pessoas transmitem por tradição oral ou até um treinamento informal, até uma passagem de conhecimento informal. E isso tem lado super bom, super positivo. A gente precisa incentivar o conhecimento tácito a fluir livremente dentro da nossa empresa e dentro dos nossos times, mas a gente tem que prestar atenção para ver se não tem nenhum conhecimento tácito, nenhuma tradição informal que está acontecendo na empresa que pode prejudicar a forma como os nossos times trabalham. Às vezes tem muitas práticas negativas ou obsoletas que também continuam simplesmente porque não tem um treinamento formal ou uma forma de atualizar essa cultura para as pessoas. E é isso, galera. Deixem aí no comentário quais tipos de conhecimento tácito vocês têm nos times de vocês, sejam eles para poder fazer deploy, sejam eles formas de trabalhar. Deixem também conhecimentos tácitos que não são tão legais para a gente poder saber o que está rolando aí no mercado. E lembrem-se de dar o joinha no vídeo se vocês gostaram desse conteúdo. Me ajuda muito a saber se vocês estão gostando do que eu estou postando, se eu devo falar mais sobre conhecimento tácito ou menos. E lembrem-se de se inscrever no canal. Mais uma vez, lembrando aí a promoção que está rolando no Instagram. O link está aqui nos comentários. E vejo vocês na próxima. Tchau, galera!